Olá, bem-vindos a mais uma edição do programa Gente, Arte e Cultura. Nós voltamos aqui ao Beberibe, estamos nas Ocas do Índio e vimos conversar com o professor, doutor, psiquiatra, antropólogo Adalberto Barreto. Professor Adalberto Barreto, bem-vindo ao programa Gente, Arte e Cultura. O prazer é nosso receber vocês aqui, e onde tem arte, tem cultura, tem que ter sempre um prazer, porque é lá onde a gente se identifica, né? O quem eu sou passa pelo que eu creio, o que eu gosto de comer, o que eu gosto, o que é que me faz rir. Isso é a cultura, né? Que é o arcabouço da identidade. Professor, o senhor escreveu o livro Quando a Boca Cala, os Órgãos Falam. Mas há uma citação bíblica atribuída a Jesus Cristo que diz: a boca fala do que o coração sente. Eu lhe pergunto, como, quando, o que os órgãos nos dizem? Hoje nós sabemos que para cada emoção tem uma parte do nosso corpo que é responsável, que é o porta-voz, não é? Então, tem outras culturas que dizem: aquilo que eu não exprimo com a boca se imprime no meu corpo. É verdade que a boca fala do que o coração está cheio e do que a mente também está cheia. Por isso que é importante a gente falar. Quando eu falo, eu me liberto, eu dou visibilidade à minha dor e posso receber ajuda. Mas tem um outro ditado nordestino que diz: quem guarda azeda, quando azeda estoura e quando estoura fede. Então, a terapia comunitária, que nós criamos depois, veio exatamente abrir esse espaço para que as pessoas falem com a boca, para não falar com doença. Hoje nós sabemos, por exemplo, que a gastrite, todas as ites é raiva. A gastrite é raiva de digerir o alimento afetivo que eu recebi. A otite, raiva de escutar o que eu estou escutando e o que eu não aguento mais. Então, dependendo do órgão atingido, da sua patologia, do seu sofrimento, ela está contando uma história. E isso facilita a relação terapêutica e numa perspectiva de autoconhecimento. Se eu estou com gastrite é porque houve um aumento de ácido. Mas o que faz aumentar o ácido é o alimento estragado. Seja ele material, arroz, feijão, carne, seja o alimento afetivo de alguém que me ama, que em vez de me dar abraços e palavras carinhosas, funciona com agressividade. Então a resposta biológica é a mesma. E compete a mim, que tenho gastrite, de dizer: não é essa gastrite, essa raiva desse alimento afetivo, tem a ver muito mais com a relação com a esposa, com o filho, com o vizinho, do que com o alimento material em si. E quando eu tomo esse autoconhecimento, eu mudo. Por isso que esse livro veio ajudar essas pessoas que querem compreender. Se diz que a dor do corpo é o grito da alma. Então, dependendo da parte do corpo que eu tenho uma dor, ela está me dizendo, trazendo uma mensagem, que se eu sei os códigos, eu vou decodificar e vou dizer: agora eu entendi. Olha, a metodologia da terapia comunitária integrativa começou à sombra de um cajueiro e está se espalhando pelo mundo. Eu quero saber como é que se dão esses encontros sobre outras copas de árvores, sobre outras raízes. Essa foi uma pergunta que um jornalista suíço me fez. Como é que uma coisa que nasceu numa favela, debaixo de um pé de cajueiro, pode servir para nós aqui em Genebra, que a gente tem outro tipo de vida? E a resposta que eu dei foi: no Brasil, o que desumaniza as pessoas é a miséria material, não ter casa, não ter trabalho, não ter saúde, não ter as instituições funcionando. E na Europa é a miséria afetiva, é falta do abraço, é falta do contato, é falta disso. Então, o ser humano, nós somos universais. Nós tivemos uma experiência agora com a Covid, na terapia comunitária. Nós fizemos rodas de terapia comunitária online em 15 países, são em 5 idiomas. Depois de 8 meses, atingimos mais de 13 mil pessoas, quase 1000 temas, e nós chegamos a uma conclusão que o medo que tem uma mulher que mora na favela do Pirambu, com medo da Covid, de contaminar e ser contaminada, é o mesmo medo de quem mora em São Paulo, no Chile, na Suíça, em Paris, em Roma. Então não existem fronteiras para as emoções. O ser humano é o mesmo, é a mesma dor. As nossas diferenças estão a nível das ideias.
Por isso que a terapia comunitária é um espaço de partilha de experiências de vida, onde nós temos um princípio que é qualquer indivíduo, independente do seu nível socioeconômico e cultural, tem um saber que pode ser útil aos outros. E de onde é que vem esse saber? Da superação dos obstáculos. Ou seja, eu posso amar porque fui muito amado, mas posso amar porque fui rejeitado. Ou seja, a carência gera competência. Então, nesse sentido, a terapia comunitária são encontros que a gente faz de pessoas que têm algo em comum, por isso vem comum, unidade, pode ser abandono, pode ser desemprego, pode ser tristeza, ansiedade, e essas pessoas se juntam, onde nós temos algumas regras fundamentais: não julgar, não criticar, não fazer análise, não fazer interpretação, falar de si na primeira pessoa com a sua subjetividade. Quando nós começamos, há 36 anos, começamos aqui no Pirambu. É um projeto de extensão da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará. Então, estabelecido as regras, as pessoas trazem vários problemas. Depressão, perdi a esperança de tirar meu filho da droga, estou com insônia. A gente volta, seleciona um. Aquele tema escolhido, a pessoa é perguntado, algumas perguntas para contextualizar. Depois disso, a gente pergunta ao grupo quem já viveu algo parecido e o que é que fez para superar. Aí emergem do grupo várias soluções. Se o tema for insônia, um vai dizer: eu tive insônia, eu resolvi tomando o chá ou o suco do capim-santo, e dá a receita. O outro diz: o meu não foi chá, o meu foi caminhando, cansando o meu corpo. Foi no culto entregando a Jesus. O outro diz: foi dançando, foi cantando, foi sorrindo. Então, para um problema, tem várias soluções que não vêm das cabeças dos intelectuais, do saber produzido, mas vem da experiência de vida. E nisso nós somos universais. Quer dizer, a roda que é feita aqui, a roda que é feita em cada país, ela usa os recursos das pessoas ali presentes. Quem já viveu algo parecido, o que é que você fez para superar? E cada um vai: eu fiz isso. Porque cada vez que uma pessoa supera um problema, ela constrói um saber, mas nem ela tem consciência. E quando ela socializa, que ela fala, o outro diz: eu também, eu também. Então a terapia comunitária, por exemplo, na Europa mudou um pouco de nome. Lá a gente chama, é um espaço de palavra que libera, de escuta que ressoa e de identificação que vai construindo grupos. Então não é uma terapia para trabalhar problemas, é para criar vínculos, para desenvolver a empatia. Quando você diz: eu perdi a esperança de tirar meu filho da droga. Eu também perdi, eu também. Então, todo mundo, independente do nível socioeconômico e cultural, tem algo a dizer. Então você pode ser analfabeto, o homem da favela diz: eu também perdi a esperança de tirar meu filho, como o presidente da República, ou sei lá. Porque aqui não se trata de um saber intelectual, mas do saber da experiência. E nisso nós somos universais. Olhe, o senhor tem se manifestado nas suas palestras que a simplicidade, essa relação com os índios, sabe? E a própria resposta que o povo tem e traz para as terapias. E estamos aqui nas Ocas do Índio. Eu lhe pergunto, qual é a participação e que papel tem o xamã, a rezadeira, o curandeiro, o pajé? Nós temos, o povo brasileiro, nós temos uma riqueza muito grande. Nós temos descendentes africanos, que quando os africanos vieram, embora tenham trazido algumas doenças, trouxeram alguns remédios e uma visão de mundo. Os europeus, e tem muitos europeus, os nossos indígenas, tem várias etnias com saberes diferenciados, né? Então você tem, de um lado, esse saber cultural que é um patrimônio, que é uma riqueza humana. E geralmente não é utilizado. Existe uma falsa ideia de desenvolvimento, que a gente vê aqui até no Brasil, por exemplo, chegar, corta as árvores todas, como se mato, a gente tem que tirar o mato para poder ficar na cidade. Não, nós precisamos da verdura, nós precisamos disso. Então, como nós fomos um país colonizado, durante muito tempo tentaram dizer que índio era inferior. Na época da colonização, os negros africanos sendo tornados escravos,
diziam nem que nem tinha alma, só tinha alma se batizasse. Quer dizer, nesse sentido, a cultura é a riqueza de um povo. O quem eu sou passa por o que eu creio, o que eu gosto de comer. Eu digo, eu gosto de uma cachaçinha, uma rapadura com farinha, de um chapéu de palha. É um cearense. Então, já eu digo, não, eu uso galocha, eu gosto de usar chimarrão, é um gaúcho. Então, quem eu sou passa pelo que eu gosto de comer, o que eu gosto de cantar, a comida que eu como, a maneira como eu me visto. Então, a cultura é o arcabouço de uma identidade. Então, destruir a cultura só interessa ao colonizador, só interessa a quem quer nos comandar e nos dominar, dizer que nós somos incapazes. E eu acho que enquanto tiver esta filosofia do salvador da pátria, nós não vamos para frente. Nós temos tudo isso, só podemos sair dos problemas profundos do Brasil pela transpiração coletiva. Os indígenas têm muito a dizer, não é? A floresta tem muito a oferecer. Então, na terapia comunitária, cada um é doutor da sua vivência. Quando eu cheguei a primeira vez lá na favela, eu disse, eu sou doutor, eu sou médico, tenho um saber que me permite prescrever os remédios que vocês querem. Mas cada um de vocês aqui tem um saber. Quem é descendente de africano tem o saber dos pretos velhos. Quem é descendente dos indígenas tem as meizinhas, as rezas, os chás e os banhos. Quem tem 60 anos, 70 anos, tem um saber produzido por 60, 70 anos. O que é que nós vamos fazer na roda da terapia comunitária? Compartilhar o saber vivenciado. Se trata de partilhar o que se sabe e não de se impor, de partilhar o que se vive e não de se impor o que se sabe. E isso é universal. Então, esse resgate da simplicidade é da humanidade. Não é? Por exemplo, na Europa as pessoas não se tocam, não se abraçam. Não é? Aqui não, nós somos a cultura do toque, do abraço, do afeto. Então nós somos ricos naquilo que eles são pobres. Quando eu fui fazer o meu doutorado na Europa, eu nunca cheguei lá como o pobrezinho do terceiro mundo que vem tomar um banho de cultura. Eu cheguei lá com essa ideia de pegar o melhor e se a gente tiver tempo eu conto rapidamente uma história. Quando eu cheguei lá eu digo, eu quero fazer a terapia mais desenvolvida, porque quando eu chegar no Brasil eu vou aplicar. Paguei caro um final de semana de workshop. Essa terapia mais avançada, isso em 76, consistia a gente se tocar sem se conhecer. Fecha os olhos, sai pegando nos outros, um deixava, outro não deixava. Depois eu digo, eu posso lhe dar um abraço, que eu não lhe conheço, aí você dava um abraço, depois, como é que eu me senti abraçando uma pessoa que eu não conheço? Eu me senti como que estuprado, como que violentada na minha intimidade. Eu olhando aqui dali, no final dos 3 dias, eu estava quase deprimido. Eu disse, minha gente, se a terapia mais desenvolvida é se estar se pegando, se abraçando e justificando, no meu país isso é de graça, porque a sociedade de vocês está doente. Vocês não sabem mais o que é um toque, um abraço, sem dar uma explicação e uma justificativa. Então, eu sempre, esses 6 anos que eu morei na Europa, eu nunca me senti inferior vindo do terceiro mundo. Eu digo, vocês tecnologicamente são melhores, são avançados, mas humanamente vocês são favelados existenciais. Vocês ainda não viveram isso aí. Então, na terapia comunitária é o resgate da simplicidade da palavra. Eu diria, é bombom sem papel, porque quando a gente vai para congresso é muito papel e pouco bombom, quase ninguém entende nada do que fala, não é? Ver o outro como um valor e não como um carente que precisa. Que a relação se dá e se recebe. Os franceses têm uma expressão que ele diz, partie donnante e partie prenante. Então, uma relação onde só um impõe ao outro, isso é colonização, isso é dominação. Então, eu tenho que aprender com os meus pacientes, eu tenho que aprender com a minha comunidade. E, nesse sentido, uma comunidade, por exemplo, numa favela, materialmente ela é pobre, mas existe uma riqueza humana, cultural, muito rico, das farmácias vivas, das plantas medicinais, e a terapia comunitária está resgatando esse capital sociocultural, não só do Brasil, mas da humanidade. Cada país resgate o seu. Olha, o senhor tem afirmado que a construção de vínculos, o compartilhamento é muito importante e é capaz de resultar na cura de alguns males. Mas numa sociedade como a nossa, que está ampliando o distanciamento entre ricos e pobres, conflitos, estimulando conflitos e violências, né? Eu lhe pergunto, como é que essa cura pode se estabelecer?
As patologias, as doenças do intracelular e do intrapsíquico, a gente já conhece quase todas e tem remédios para isso. Nós estamos vivendo a época, a era das patologias, que a gente puder chamar assim, das doenças, das interações. Então, do viver junto. Então, o mundo hoje, cada vez mais plural, com as migrações, com as guerras, as pessoas têm se movimentado muito. E nesse estar junto, esse é que é o desafio do século XXI. Como conviver com a diversidade e a pluralidade sem diabolizar o outro nem o diferente. Esse é o desafio. É por isso que a terapia comunitária aparece exatamente nesta fase inicial dessas doenças da convivência, não é? Porque essa dinâmica de estar criticando, destruindo o outro, desrespeitando o outro, não é? Ela não leva em consideração a humanidade. E uma coisa interessante é, por exemplo, que com o vírus, com a Covid, está se chegando à conclusão que não tem um país que, se vacinar todo mundo, está liberto. Porque se ela existir na África ou no outro canto, então o que nós estamos vendo agora, que os países ricos se reunirem e vão dar, parece, 500 bilhões de vacina de graça, não é porque eles são bondosos e caridosos, não. É tão se protegendo porque agora o terreiro do vizinho, se não for cuidado, por isso que mundialmente há um desejo muito grande a nível mundial de evitar, de proteger as nossas florestas, de proteger o planeta, de proteger a natureza, porque a saúde passa pela lutar contra a favor da água. Nós temos que ter uma água limpa, um ar respirável, uma floresta que nos dê oxigênio. Então a saúde sai do corpo biológico, nós entramos no corpo social e por isso que amplifias e as terapias integrativas estão tendo espaço para crescer, porque é nesse contexto que elas têm o valor delas. Eu lhe pergunto, em quantos países a terapia comunitária já foi aplicada? A terapia comunitária integrativa, que nasceu aqui na favela do Pirambu como projeto de extensão da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, a nível nacional, nós temos 46 polos de formação desta metodologia. Já foram capacitados e certificados pela Universidade Federal do Ceará mais de 46 mil pessoas em 36 anos. E atualmente estamos em 27 países. Professor, o programa Gente, Arte e Cultura pesquisou e ficou sabendo que todo ano tem um Réveillon especial aqui nesse lugar, é isso? Você pode falar um pouco a respeito deste evento? Sim, aqui a pousada Ocas do Índio, a gente criou como sendo esse espaço de exaltação da cultura indígena brasileira com toda a sua riqueza. Então a própria construção ela é feita baseado nas ocas indígenas, não é? Que a gente adaptou com a modernidade, fazendo uma oca grande dessa, com 8 espaços, 8 quartos, né? A alimentação indígena, nós temos aqui muito sobre o caju, né? Um spa anti-estresse. Então, toda a nossa motivação é indígena. E tem muitas pessoas que vivem muito tempo nas grandes cidades, eles sentem necessidade de botar o pé na areia, de botar o pé no chão, de receber uma massagem com argila, de fazer isso. Então, essa é a filosofia da pousada Oca do Índio e nós culminamos no final do ano com um Réveillon indígena. Então, a gente faz um lava-pé, um ritual de limpeza dos pés, com uma reflexão que eu faço junto com os indígenas. Nós fazemos fogueiras à noite com danças indígenas e eles ficam aqui uns 4, 5 dias, você ter contato direto com eles, fazendo pinturas, você fazer perguntas para ele, como é a vida deles, eles venderem o artesanato dele. Então aqui nós temos esse e temos durante o ano, nós temos uns 3 momentos, descubra o índio que vive em você. Um final de semana na tribo, onde as pessoas vêm para em contato com alguns indígenas, alguns xamãs indígenas, pajés, ter esse momento de cura, porque essa cura com os elementos da natureza e não com substâncias químicas que são próprias do desenvolvimento da medicina científica.